Então, segundo Crônicas 1:11, então disse Deus a Salomão: porquanto ouviste no teu coração, não pedistes o quê? Riquezas, bem ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo. Que Deus nos abençoe. Quero pensar assim muito rapidamente com vocês hoje, culto de oração, também momento para nós pensarmos na sã doutrina, estudarmos a palavra de Deus, algumas lições muito rápidas, com o tema, o que Salomão poderia pedir a Deus e não pediu. Livro das Crônicas, segundo a maioria dos historiadores, foi escrito por Esdras. Quando nós lemos esses livros, Esdras, Neemias, 1 Reis, 2 Reis, as próprias crônicas, dentro do próprio livro de Samuel, da qual vai abordar esse período da monarquia em Israel, nós vamos encontrar assim algumas coisas meio bizarras, algumas coisas meio absurdas que acontecem dentro do povo de Deus. Eu vou pegar esse texto aqui e nós vamos ver o lado positivo dele. Por quê? Porque Salomão vai apresentar um culto a Deus. Esse texto mostra Salomão apresentando um culto a Deus, um culto muito significativo que mexe com o Senhor. E a gente vai olhar assim nessa palavra teológica do Antigo Testamento, de que a oferta foi tão significativa que Deus desce do céu para falar com Salomão. Mas essa narrativa aqui você vai encontrar também no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Aparentemente, parece que Salomão tinha acabado de ascender o trono, depois da morte de Davi, e até esse momento aqui tem um períodozinho pequeno, curto espaço de tempo. Mas aqui acontece alguma coisa, porque quando a gente lê a história de Salomão, quando você lê essas coisas que acontecem na vida de Salomão, esse culto, a maneira como Deus desce, vem, fala com ele, a maneira como o povo é abençoado, dá a entender que Salomão tem uma vida assim exemplar para ser seguida por todos nós. Entretanto, o livro de 1 Reis vai nos mostrar uma coisa assim muito triste que acontece, porque Salomão é filho de quem? Ele é filho de Davi, com Betseba, e tem um jovem chamado Adonias, na realidade já é um homem de idade, Adonias, e Adonias, ele vai até Betseba. Adonias é filho de Davi com uma mulher chamada Ragite, e o Adonias vai até Betseba e pede uma jovem muito bonita chamada Abisag. No final da vida de Davi, o rei já não se aquecia, já não se aquentava. Dizem alguns historiadores de que ele estava tentando se sentir mais jovem, o rei queria se sentir ainda vivo, vamos dizer assim, como um homem ainda viril, um homem forte. E aí arranjaram essa jovem muito bonita e ela deitava-se com Davi. Essa jovem, a Bíblia não diz que Davi a possuiu, nós não temos essa certeza de que Davi a possuiu. E o problema está aqui, porque mesmo Davi não a tendo possuída, ela é inserida no harém de Davi. Então ela passa a fazer parte das mulheres de Davi. E o Adonias acaba se apaixonando por ela, e ele vai até a rainha mãe e pede que essa jovem seja dada em casamento. Só que tem um problema, aí vem a questão de sempre que eu falo para vocês, que a cultura de Israel tem muita coisa para nos ensinar. Quando um filho pede uma mulher do harém de seu pai, significa que ele está querendo herdar o trono. E aí o Salomão entende que o Adonias está querendo lhe tirar o trono, e o Adonias é morto. Esses livros vai nos mostrar que parece que havia uma competição muito grande sobre a questão do reino, quem vai suceder quem, existem mortes, existem traições. Por quê? Porque aí é o lado político, e agora vocês entendem como a política tem seu lado sujo, seu lado duro, seu lado negro. Mas aqui, deixando tudo isso de lado, o Adonias morre e o Salomão, então ele fica livre para poder reinar sobre Israel. E é nesse momento que ele vai agradecer a Deus por herdar o trono
e ele vai fazer um pedido ao Senhor, ele apresenta um culto ao Senhor. No verso 6, se vocês acompanharem na Bíblia de vocês, diz assim: e Salomão ofereceu sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Agora, claro que não foi Salomão que ofereceu os 1000 sozinho. A gente não faz nada sozinho. Aqui tem o papel dos levitas, dos sacerdotes, e todo esse sacrifício, toda essa oferta foi feita por meio daqueles que tinham a responsabilidade da questão do culto. Mas por que a Bíblia usa essa expressão aqui, que Salomão é que sacrifica? É para mostrar que Salomão vem da mesma linhagem, da mesma raiz, ele tem as mesmas prerrogativas que Davi. Ele tinha essa, dentro da simbologia, nós vamos encontrar que Davi também é um símbolo de Cristo como profeta, sacerdote e rei. E Salomão também segue o mesmo caminho. Agora, o livro de 2 Crônicas, escrito por Esdras, ele começa narrando um culto, e nele nós temos esse sacrifício de Salomão. Quando Salomão assumiu o trono, ele foi com os príncipes e representantes da congregação de Israel a Gibeão, um lugar chamado Gibeão, para buscar a bênção do Senhor. Então ele vai até um lugar para buscar a bênção do Senhor. Subentende-se que quando viemos à igreja, quando viemos ao templo, nós também viemos buscar essa bênção do Senhor. Temos que sair daqui abençoados de alguma forma. O culto chamou a atenção pela qualidade. O texto vai falar de 1000 holocaustos, então foram muitos animais sacrificados. Imaginem o trabalho que deu, historiadores vão dizer que eles passaram o dia todo trabalhando nesse culto, nesse sacrifício. Então, assim praticamente começa agora de forma livre o reinado de Salomão. Depois de livre, dessa questão do Adonias, dessas questões políticas, porque quando morrem uns, demais começam a temer, e aí o Salomão agora está livre e ele faz esse sacrifício solene em gratidão ao Senhor por herdar o trono. O verso 7 vai dizer que naquela mesma noite, ou seja, eles trabalharam durante o dia e à noite Salomão vai dormir, e Deus apareceu a Salomão e falou para ele: pede o que queres que eu vou te dar. Ou seja, o culto foi grande, a oferta foi enorme, e Esdras diz que todo Israel estava presente. Claro que todo Israel não estava presente, isso é uma força de expressão, não é literalmente, mas todo Israel estava presente ali, representado pelos juízes, pelos líderes, pelos cabeças de tribos, são os príncipes. Então todo o povo estava representado ali. E observem a adição: o templo não precisa estar cheio para Deus abençoar o seu povo e para nós recebermos a bênção divina. Às vezes nós queremos um templo cheio, nós queremos um grupo grande, nós queremos apresentar uma coisa pomposa, e quando você vem à igreja, você vê pouquíssima gente, é Deus querendo falar com você. Mensagem pode ser para você, a reflexão pode ser para você, então fique atento. Então o templo não precisa estar cheio, não estava todo Israel ali, estava apenas um grupo representando o povo. Então não lamente a quantidade, porque Deus não se move pelo número de participantes. Deus não se deixa impressionar pelo número de pessoas no templo, pela quantidade no culto. Deus se impressiona com a qualidade do culto. Deus desceu e se manifestou a Salomão pela quantidade do culto pela qualidade do culto e da oferta, não pela quantidade. A narrativa das crônicas não diz de que forma o Senhor se manifestou a Salomão. O livro de Crônicas não diz, mas se você ler 1 Reis capítulo 3, vai narrar a mesma história aqui. Aliás, essa história da morte de Adonias está em 1 Reis, capítulo 2. Então 1 Reis capítulo 3, versículo 5 vai nos dizer que o Senhor se manifestou, veio a Salomão em sonho. Por isso, 2 Crônicas usa a expressão naquela mesma noite. Deus se manifestou, ou seja, no dia do sacrifício à noite Deus veio a Salomão. No verso 8, Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com o meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Então Salomão reconhece que o fato de ele estar no trono é dádiva de Deus.
Salomão então exalta a benignidade do Senhor, que é bom, generoso e benevolente. Claro que é, né? Depois de tudo que ele fez, Deus ainda abençoa Salomão, né? Se fôssemos nós teríamos matado Salomão, com certeza, né? No verso 9: agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Ou seja, mesmo não havendo necessidade, Salomão pede a Deus que confirme a sua palavra dada. Irmãos, Salomão sabia que Deus é fiel, que Deus não falta com a sua palavra. O pedido mostra dependência e desejo de reinar. Então esse homem, ele está dependendo de Deus, ele está desejoso de reinar e de fazer o melhor para o Senhor. Por isso que ele pede que Deus cumpra a promessa feita a Davi, não só colocá-lo no reino, mas que ele fosse próspero, que ele fosse abençoado. Aqui tem duas lições para nós. A primeira, dependência de Deus em tudo que nós formos fazer. Então tudo que fizermos, nós temos que depender de Deus. Se Deus não nos abençoar, nós não vamos chegar a um resultado satisfatório, a um final feliz. É como Moisés, né, em direção à terra prometida: se tu não fores conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Então, tudo que você for fazer, dependa de Deus, busque o Senhor. Uma segunda lição é o desejo de fazer o nosso melhor. Procure fazer o seu melhor, dê o seu melhor para o Senhor e para o povo de Deus. No verso 10, nós temos o pedido de Salomão, né, colocado ali: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E a primeira coisa que Salomão pede é sabedoria. A segunda coisa é conhecimento para governar e julgar. E por que ele coloca a palavra julgar? Porque Salomão também julgou o povo. Aqui nós temos um paralelo lá no início do chamado de Moisés, quando Moisés é colocado para julgar o povo. Nós vamos ver que existe uma capa de um juiz. Moisés então ele é o primeiro líder ali do Sinédrio, né? Vamos dizer ali, o Sinédrio começa em Israel a surgir ali. Moisés é o juiz, e aí depois ele acaba constituindo outros, e Deus utiliza esse poder da capa do juiz para que ele fosse respeitado. Essa capa vai passando pelos ombros de muitos homens, muitos grandes líderes de Deus, e chega a Salomão. Então Salomão também, ele não só reinava, ele não só dirigia o povo, ele também julgava o povo. Tanto é que lá em 1 Reis, no capítulo 3, logo em seguida vai aparecer a questão do julgamento, aquela questão de duas mulheres e uma criança, lembra? Tem duas mulheres se dizendo mãe da criança, e aí o Salomão manda bandar no meio, né? Corta no meio e dá metade para cada um. E aí a mãe verdadeira diz assim: olha, não faça isso com a criança, se é de matar a criança, dá inteira para ela. E aí Salomão entende que a mãe verdadeira, mesmo que ela fosse perder o seu filho, ali a companhia, mas ela não queria ver o seu filho morto. Então Salomão manda entregar o filho para a mãe verdadeira. Agora, nós precisamos entender então que no pedido de Salomão tem uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento pode ser adquirido, e esse homem, à medida, ao longo dos anos, além de ter o próprio conhecimento em si, ele vai adquirindo. Salomão falou de botânica, falou de piscicultura, falou de tantas outras coisas, né? E Salomão tinha uma sabedoria que era inata. Então o conhecimento se adquire, e a sabedoria ela é inata. O que é inata? A gente traz conosco, isso é graça de Deus. Então ele era um homem sábio porque Deus deu a ele, né? E nós vamos agora olhar também para a cultura judaica, que vai dizer que Salomão é filho de Davi com Betseba. São duas linhagens abençoadas por Deus. Então tinha que nascer realmente um homem sábio, um homem inteligente. E aí ele vai pedir a bênção de Deus, e ainda pede mais sabedoria e conhecimento. Então esse conhecimento pode ser adquirido, a sabedoria é inata, já vem com ele. E aí nós vamos olhar a manifestação da sabedoria e do conhecimento desse homem. Dá uma olhada como Salomão escreve sobre o casamento hétero monogâmico, né? Tem ensinos fantásticos, né? Você vai ver em Eclesiastes, você vai ver Cantares, né? Como aquilo que ele escreveu é impressionante, ainda que Salomão não tenha vivido aquilo que ensinou. Salomão parece ser do tipo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né?
porque ele fala tanto do casamento monogâmico, ele exalta tanto esse casamento hétero, né, e a dedicação de um homem a uma mulher, mas ele tem um absurdo, né, à sua volta. Então ele mostra com essa atitude, ele dá um ensinamento, ele não pratica o ensinamento, ele vai mostrar para nós o quão corrupto é o coração humano. O coração humano tem esses vãos, tem esses becos escuros, né? Às vezes a gente ensina uma coisa e vive outra completamente diferente. E por isso que Davi pediu a Deus o quê? Cria em mim, Senhor, um coração o quê? Puro. Por que Davi pede para Deus criar um coração puro? Porque ele sabe que o homem é incapaz de produzir esse tipo de coração. Às vezes eu fico olhando aqueles que tentam invocar o homem, pedir que o homem se arrependa, que o homem se converta a Deus, mas irmãos, na conversão, ela acontece quando Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Então, se Deus não, isso é regeneração, isso é novo nascimento, isso é um novo coração. Então, se Deus não tiver essa atitude e ele não fizer, o homem vai continuar morto em seus delitos e pecados, ele não vai ter essa atitude. Então, Davi, sabendo disso, ele diz: então, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Isso está no Salmo 51, no verso 12. No verso 11, que é esse que está aqui atrás, está o centro do nosso estudo, né? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos anos de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Uma das principais funções do monarca oriental é sempre ouvir e decidir as causas. Por isso, reis eram naturalmente chamados de juízes. Observem que tem um problema sério com o Absalão e o Davi. Quando o Davi não dá atenção a Absalão monta uma tenda fora da cidade, na frente do palácio, praticamente da entrada da cidade, e ele diz: olha, o rei não julga direito, o rei não está nem aí para vocês, o rei não liga para vocês, o rei não se preocupa com vocês, então vem para cá que eu vou julgar, que eu vou aconselhar, que eu vou mostrar para vocês a coisa certa. Então, o Salomão, ele vê essa necessidade e ele tem esse pedido a Deus. Ele quer governar bem o povo, ele quer dirigir bem o povo, ele quer julgar bem o povo. Eu lembro que quando eu comecei no ministério muito cedo, assim, muito jovem ainda, muito inexperiente, né? Primeiro eu fui pastorear e depois eu fui estudar, fui para o seminário. Deus me deu esse privilégio. Uma das coisas que eu pedi de Deus foi que Deus me desse realmente sabedoria, também conhecimento. Fiz o mesmo pedido e pedi que Deus colocasse um homem do meu lado para me ajudar, um velho que pudesse ter, um velho no sentido de experiência. E aí Deus atendeu o meu pedido literalmente, colocou um velho do meu lado chamado Eliseu Antunes de Sá. Ele pega no meu pé até hoje, principalmente quando eu falo em eleição e predestinação, ele se ofende, mas é meu amigo, né? E ele me ensinou a como dirigir igreja, como organizar uma igreja, me ensinou a como fazer um estatuto. Tanto é que o nosso estatuto da nossa igreja, né, que graças a Deus foi aprovado essa semana, estamos com já todo regularizado, tudo bonitinho, né? Fui eu que fiz o estatuto, né? E ele também me ensinou a como proceder em determinadas situações. Então Salomão está tendo essa necessidade, e aí ele faz um pedido para Deus. Agora, o que Salomão poderia ter pedido como homem e não pediu? Deus diz para ele: você poderia ter pedido riqueza, bens, honra, a morte dos teus inimigos e uma vida longa, uma vida longeva. Analisando esse pedido de Salomão, que Salomão poderia pedir, Deus diz assim: você não pediu riqueza. Por quê? Porque esse homem, ele já tem uma sabedoria inata nele. Eles sabem, parece que Salomão tinha aprendido com Paulo. Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações e ciladas. Então, quem quer ficar rico cai em tentação. Às vezes a pessoa quer fazer isso a qualquer custo, se mete em ciladas e acaba perdendo aquilo que tinha. Se ele já tinha pouco, querendo mais, acaba perdendo
aquilo que tinha. Então isso aqui é uma lição para nós, tá? Se você quiser ser rico, ser próspero, ser bem sucedido, não peça a ela a Deus, peça outra coisa. Peça conhecimento para dirigir sua vida, peça sabedoria para como lidar com o Senhor. Então Salomão vai mostrar para nós, possivelmente ele tinha esse conhecimento no seu coração. Quem quer ficar rico vai cair em tentação e cilada. Também tem um outro detalhe aqui. Jesus Cristo disse que onde está o seu tesouro, aí está também o seu quê? O seu coração. Então não adianta um homem que quer dirigir bem um povo ter logo uma quantidade enorme de riqueza, que ele vai ficar olhando para aquilo, vai colocar sua atenção nas riquezas e vai esquecer da sua responsabilidade como o povo. Então Jesus vai dizer também que o amor ao dinheiro é raiz de, aliás, a Bíblia, né, vai dizer para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então fez bem Salomão não pedir dinheiro, não pedir riqueza. Segunda coisa, bens, ele não pediu bens. Por quê? Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A nossa vida, ela não deve ser pautada naquilo que nós temos, porque quando Deus nos tirar daqui, nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui, né? Um dia desse eu fui ver uma pessoa que estava sendo honrada, né, recebendo as últimas honras. Ele ia ser enterrado, e eu ouvi alguém dizer assim: o papai tinha tanto terno e não botaram nenhum terno novo nele. Quer dizer, o povo que ia ficar sabia que o cara, para onde ele ia, não ia precisar de terno, né? Então guardaram os ternos, o cara foi com uma roupazinha simples. Então até a sua melhor roupa vai ficar aí. Então a vida do homem não consiste na quantidade dos bens. Terceiro, Salomão pediu honra. Quem é que não gosta de ser honrado? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de ser, né, ter uma posição? E a palavra honra aqui significa autoestima e valor. Hoje em dia se fala muito nisso, né? Nossa autoestima baixa. Então Salomão não tem essa preocupação, ele não pede essa autoestima, mas ele diz, ele não quer isso, porque o apóstolo Paulo vai dar uma lição para nós: ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Tudo que somos, tudo que fazemos é por Deus, é por graça de Deus. E depois Deus diz assim: você não pediu a morte dos seus inimigos. Por quê? Ou seja, Salomão mostra aqui que não havia ódio no coração dele. Irmãos, quem quer destruir o inimigo, quem quer destruir o opositor, quem quer destruir o outro, carrega ódio no seu coração. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. E talvez a pessoa não se identifique assim: não, comigo não há. Isso aqui é a lição. Ele poderia ter pedido, Deus disse: olha, você poderia ter pedido a morte dos seus inimigos. E olhem quantas vezes Salomão foi benevolente com os seus inimigos. Ele poderia ter destruído uma série de povos e não destruiu. Por quê? Porque não havia ódio no seu coração. E por último, ele não pediu vida longa. Por que não pediu vida longa? Porque viver a vida sem propósitos não tem significado nenhum. Viver, não adianta você ter tudo sem a sabedoria divina e o conhecimento de causa para você administrar aquilo que tem. Não vai ser benéfico, vai ser mais maléfico. Toda sabedoria e conhecimento sem Deus ou distante de Deus resulta em loucura. Eu vou repetir isso aqui: toda sabedoria e conhecimento sem Deus ou distante de Deus resulta em loucura. Vocês querem ver? Salomão, depois daí, ele tem um reinado bem sucedido, tem uma vida bem sucedida, ele se torna rico, se torna próspero, ele se torna alguém admirado, mas pela quantidade de mulheres que ele tem, ele começa a ter o seu caminho sendo desviado. Por exemplo, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, que o levaram à idolatria pública em sua velhice, irritando muito a Deus. Isso está em 1 Reis, no capítulo 11, de 1 a 13. Então, um homem que tem mais de 1000 mulheres, na sua grande maioria, mulheres pagãs, idólatras, que levaram Salomão a construir ídolos, levaram a Salomão a construir postes ídolos, levaram Salomão a sacrificar a esses ídolos. E aí 1 Reis 11, versículos 9 e 10, diz assim: pelo que o Senhor
se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Deus nos abençoe, que nós venhamos assim a olhar para esse texto, ver o que esse homem poderia ter pedido e ele não pediu. Ele pede conhecimento, pede sabedoria, Deus dá. Agora, quando aquilo que Deus nos dá, nós temos que caminhar de acordo com aquilo que recebemos. Se Deus já deu, vamos caminhar, não vamos retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. E aí Salomão retrocede, Salomão volta a ser pagão, Salomão volta, atrás na sua vida, ele volta às suas decisões, e ele se torna um rei idólatra. E aí Deus chama a atenção dele aqui. Então Deus já deu a você um grau de conhecimento, já deu a você uma fé com qualidade. Não retroceda, tá? Não vá atrás de riquezas, não vá atrás de bens, cuidado com essas ciladas, não busque a honra dos homens, busque a honra de Deus. Tire todo e qualquer ódio do seu coração e peça de Deus, de fato, uma vida longa, com sabedoria, com conhecimento, e certamente o Senhor pode abençoar a você. Que Deus nos abençoe.